Convido a todos, então, nesse momento, para fazer a nossa prece inicial, agradecendo, no primeiro momento, a Deus, a Jesus, pela vida, pelo aprendizado constante, por todas as bênçãos que nós recebemos ao longo da nossa trajetória, pela doutrina espírita, que sempre ilumina as nossas mentes e consola os nossos corações, e na tarde de hoje, rogar os espíritos amigos que abençoem, que amparem a todos nós, que possamos vibrar também pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, todos aqueles que passam por algum momento de dificuldade, seja no corpo físico, seja no contexto espiritual, no campo moral, que a espiritualidade amiga abençoe e ampare a todos esses irmãos, que nós possamos, na manhã de San Diego, na tarde do Brasil, levar essa reflexão para os nossos corações, para que possamos continuar a nossa trilha evolutiva, a nossa jornada de autoconhecimento. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, hoje fui convidado a falar um pouquinho sobre o complexo de inferioridade. E ainda que seja um tema voltado muito para a questão psicológica, ele tem tudo a ver com a nossa questão espiritual. Tem tudo a ver com a nossa jornada como espíritos aqui no plano terreno. Então, nós vamos dissertar brevemente sobre esse tema, que é bastante amplo, e vamos falar aqui sobre tudo aquilo que acontece em nós em função dessa experiência que o espírito tem ao longo das suas vidas. E ao longo das nossas vidas, nós desenvolvemos em nós uma insegurança pessoal, que também é chamada de insegurança afetiva, e dali surgem diversas encrencas. Então, de forma bem simples, eu vou chamar essas encrencas de complexos. O que são esses complexos? Complexos, eles são um nó no nosso inconsciente. São questões afetivas mal resolvidas em nós. São questões afetivas que não tiveram uma resolução interessante e elas ficam ali como ideias, fazendo barulho em nós. Então, vejam, se nós temos complexos, se nós temos memórias afetivas que não foram resolvidas nessa vida, imagina nas outras vidas, ao longo de quantas existências nós estamos aí com encrencas mal resolvidas e que muitas vezes elas eclodem na atual existência. Então, veja, nós vamos falar desse complexo, que é algo mal resolvido em nós, e no centro de todo complexo existe alguma emoção. Então, esse complexo de inferioridade, ele é o resultante por tantas outras encrencas dentro de nós. A autoestima baixa, a síndrome do impostor, que é aquela coisa que nós temos, a dificuldade que nós temos em aceitar elogios, a dificuldade que nós temos em reconhecermos o nosso valor e sempre ficarmos correndo atrás de migalhas de afeto para que, de alguma forma, a gente possa se sentir melhor. E aí essa sensação, ela só piora, porque esse sentimento de nos sentirmos menores pode levar também ao sentimento muito grande de culpa por acharmos que em algum momento nós fizemos algo errado. E aí sentimos também o abandono, sentimos a rejeição, o complexo do Salvador, e aí vamos formando diversas feridas emocionais na nossa existência e na nossa infância atual, que comumente nós chamamos de a criança ferida. E todos nós temos essa criança interna. Todos nós temos uma criança ferida em nós. E essa criança, apesar de ter esse lado ferido, ela também tem as coisas boas, que às vezes a gente esquece, que é a espontaneidade, que é a leveza, que é a forma simples de ver o mundo, a inocência com que muitas vezes nós somos arrebatados, mas o que faz mais barulho em nós ainda são essas feridas emocionais. Então, veja, nós temos uma longa imensa aqui de encrencas dentro de nós para olharmos. Como eu disse, do ponto de vista espírita, eu vou tentar trazer isso lá para o passado do espírito e não focar apenas na atual reencarnação. Isso porque, como espíritos, nós temos uma longa trajetória, ou seja, nós somos a construção de milhares de anos. Como a questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer
que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento moral e sem conhecimento intelectual. Mas à medida que o nosso intelecto, a nossa inteligência, ela vai se desenvolvendo, nós vamos aprendendo o nosso contexto moral e vamos desenvolvendo aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de fazer escolhas. E é óbvio que no primeiro momento nós vamos fazer escolhas não tão maduras assim. É só nós pensarmos na atual existência. A criança, ela vai sendo tutoriada pelos pais e chega um momento que ela já acha que ela é adulta. Essa fase onde ela acha que ela é adulta é ali dos 12 anos de idade, mais ou menos, né? Ela já quer sair de casa, ela já quer morar sozinha, né? Ela quer privacidade e etc, mas ela esquece quem é que paga as contas, quem é que paga o celular, quem é que paga o conforto, o luxo dela, né? Porque ela não tem essa visão de mundo. Ela acha que é adulta e que ela pode se rebelar e morar sozinha e aí, aos poucos, né, nesse período de adolescência, ela vai percebendo que a vida não é tão simples assim, a vida não é tão fácil, né? Isso acontece com o espírito também, né? Na nossa infância, nós não sabemos fazer escolhas, e nós somos tutoriados, não pelos nossos pais, mas por espíritos superiores, até que onde nós até atingimos a nossa adolescência espiritual, onde nós começamos a acreditar que nós somos adultos, nós começamos a acreditar que podemos ou algo do tipo, mas ainda em verdade não podemos, porque não atingimos a nossa maturidade espiritual. E essa fase é interessante para o espírito, porque assim como o adolescente, ele não é criança, mas também não é adulto, então ele não sabe muito bem o que ele quer da vida. E ele começa a desenvolver certos mecanismos de defesa, de proteção, assim como acontece conosco enquanto espíritos. Então, quando estamos lá no nosso começo da nossa jornada evolutiva, quando saímos para o mundo, nós começamos a experimentar o negócio chamado dor, sofrimento. E aí a gente não sabe lidar muito com essas questões. A gente tem uma dificuldade enorme. E aí é que nós começamos a desenvolver um mecanismo de proteção. Então, veja, como nós ainda não compreendemos a nossa destinação, vamos pensar aqui no adolescente. O adolescente não sabe por que vive, por que estuda tanto, por que deve trabalhar, por que deve ser adulto, né? Mas um dia ele vai descobrir isso, né? Quando ele tiver que pagar o primeiro boleto, por exemplo, a primeira conta, as contas chegam, né? Os pais se vão, a sociedade muda e a pessoa tem que se virar. O espírito também, né? Em determinado momento, ele vai perceber isso. E aí é um choque de realidade. E é por isso que nós, não sabendo lidar com a realidade, nós começamos a adquirir comportamentos de autopreservação. E nesse instante onde o espírito está evoluindo, ele começa a enxergar tudo que ele chega como algo muito pesado e difícil. Por quê? Porque ele não compreende a sua destinação e ele não entende por que ele tem que passar por aquilo ali. Então, naturalmente, começa a buscar uma forma de se autoproteger da adversidade do mundo. É por isso que o Kardec vai dizer no livro Obras Póstumas que desde que cada pessoa pense única e exclusivamente em si mesma antes de pensar nos outros, e ela pensa em satisfazer os seus próprios desejos, cada um vai cuidar de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo, não importa, né? E aí isso tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas, tanto de ordem moral quanto de ordem material, em termos simples, né? O indivíduo percebe que as pessoas estão muito ocupadas pensando nelas mesmas e que isso, né, é ruim para ela porque ninguém pensa nela. E aí ela começa a desenvolver uma temática muito voltada para si mesmo. É aqui que nasce, né, o auto-engano, porque nós começamos a nos fechar, nós começamos a nos defender dessa suposta ameaça do mundo, do sofrimento, da dor que a gente quer evitar a todo custo. E é por isso que nós percebemos esse movimento até hoje, porque, afinal de contas, muitos de nós não atingimos ainda a maturidade espiritual. Nós estamos ali, né, na pós-adolescência, no início da maturidade, alguns ainda muito infantilizados, outros mais conscientes e outros muito mais maduros. E é por isso que no Livro dos Espíritos, Kardec vai nos dizer
Lá na terceira parte, quando ele fala das leis morais, sobre a perfeição moral, em particular sobre as virtudes e os vícios, na questão 895, ele vai perguntar assim: qual o sinal mais característico da imperfeição? E aí os espíritos respondem: o interesse pessoal, né? Então ele vai dizer assim: o homem pode ter qualidades verdadeiras, né, que levem o mundo a considerá-lo de fato uma pessoa de bem. Mas essas qualidades, né, embora sejam um sinal de progresso, nem sempre consegue suportar certas provações. E às vezes basta assim um fiozinho de cabelo sair do lugar do interesse pessoal do indivíduo que aí ele se transforma, né? Ou seja, nós somos muito bons enquanto as coisas não ferirem os nossos interesses. Quando começa a ferir os nossos interesses pessoais, aí a gente mostra de fato o nosso verdadeiro lado. Sabe aquele casal que se ama, faz juras de amor, e presente de Deus. Ah, hoje o aniversário é seu, mas quem ganha o presente sou eu. Eu te amo, meu amor para lá, meu amor para cá, meu chuchuzinho, né? E meu docinho de coco, até você ser traído. Até você ser traído, abandonado, até não cair o Pix na sua conta. Até. E aí a gente ama ser, não apesar de. Porque feriu o nosso interesse. Então, cadê aquele amor todo? Ah, Paulo, mas a pessoa me abandonou e foi viver com outra. Ora, você não amava a pessoa? Porque o amar, ele é verbo transitivo, ele não admite conjugação passada. Você pensa aí, ó, você ama muito a sua mãe, não ama? Quem ama, ama. Não existe amei. Ah, eu amei muito a minha mãe. Como assim deixou de amar? Quem ama, ama. Então, nós não entendemos ainda essas questões, porque de fato o amor, a virtude em si, ele é uma construção. Então, nós temos momentos de paixão, momentos de carência, que chamamos de amor. Está tudo bem, a gente se entende nessa linguagem, né? Então, eu amei, eu amava muito, mas na verdade o amor é uma conquista sublime do espírito. Então, quando nós atingimos esse sentimento, essa virtude por excelência, amaremos a todos incondicionalmente. No nosso estágio evolutivo, obviamente, é difícil fazer isso, né? Quem é que fica feliz quando é traído, abandonado e ainda deseja que o outro seja feliz, né? Comumente nós usamos a doutrina espírita para punir as pessoas, né? A gente fala assim: ai, eu perdoei, mas Deus é justo, né? Ah, imagina, né? Eu quero que a pessoa seja muito feliz, né? Porque eu sei que existe a lei de causa e efeito, né? Então a gente está querendo punir a pessoa, a gente está querendo que ela morra atropelada por um caminhão de lixo, e de preferência, se puder dar ré e passar umas 4, 5 vezes por cima, aí a gente se dá por feliz, né? Então isso é porque nós não fomos, né, acolhidos nos nossos desejos pessoais. Então, como diz Kardec na questão 895, a vida está tudo muito boa, está tudo muito bela, está tudo muito bem, desde que nós não sejamos feridos nos nossos interesses pessoais, né? Aqui não, não, mas aqui não. E aí a gente mostra essas nossas dificuldades interiores, que está tudo bem, todos nós temos, não tem problema. Isso não nos faz pessoas ruins, isso nos faz pessoas humanas, que estamos a caminho da angelitude. Mas a angelitude é lá na frente, não é agora. Agora a gente tem que viver a nossa humanidade e entender o que é a nossa humanidade. Entender quais são os convites que a vida nos faz frequentemente para que a gente possa melhorar um pouquinho cada dia, um pouquinho cada mês, um pouquinho cada ano, né? Como diz o Emmanuel, se você está na doutrina espírita há 3 anos e você não consegue ver nenhuma melhora em você, então a coisa está feia. Precisa fazer uma reflexão. Precisa entrar aí no estudo da quinta-feira, precisa assistir mais palestra no domingo, tomar mais paz, fazer o curso da Joana na segunda-feira. Precisa reavaliar a nossa vida, né? Porque nós estamos no mundo para quê? Qual é o objetivo nosso aqui? Qual é a finalidade última do espírito? É ter sucesso na vida material? Talvez não seja, né? Ainda que a gente possa ter sucesso na vida material, é importante que a gente tenha, mas esse não é o objetivo. O objetivo é a nossa transformação moral. O objetivo
é a nossa conscientização de que nós somos espíritos e nós estamos encarnados num corpo, né? Que a matéria é meio, não é fim. O fim é outra coisa. O fim é o aprendizado do amor. O fim é o conhecimento de nós mesmos. Porque nós só vamos aprender a amar os outros se a gente aprende a se amar. E para a gente aprender a se amar, a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber a diferença entre egoísmo e auto-amor, né? E para a gente aprender a se amar, a gente tem que se libertar dos nossos complexos. A gente tem que se libertar daquelas questões que ainda nos aprisionam a um mundo mental, a uma questão espiritual muito infantil, né? Então, por isso que nós estamos falando disso, né? Então, o verdadeiro desinteresse é uma coisa muito rara ainda na Terra, né? E está tudo bem. Então, o espírito pensa: bom, eu vou pensar em mim e eu vou me proteger, porque se eu não fizer isso, ninguém vai cuidar de mim, né? É óbvio que isso é uma percepção equivocada do mundo e da vida, né? E isso não melhora a coisa, porque para se proteger disso, ele acaba se tornando exatamente aquilo que ele não gosta, ou seja, o opressor, né? O algoz. Então isso acontece no mundo de hoje. Muitos que se dizem vítimas acabam monopolizando certos discursos e se tornam algozes dos outros. Então o espírito, ao longo da sua trajetória, ele começa a adquirir comportamentos que possam denotar força, coragem e poder, né? Então ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir protegido. Então ele pensa assim: bom, se eu tiver poder, né, então eu serei admirado. É o que a gente vê no movimento da política, né? O complexo do poder, né? Então a pessoa, quando ela deixa de ter poder, ela sente uma crise de abstinência, né? Ela começa a passar mal, ela precisa daquilo, ela precisa se sentir importante. Então o que que move esse indivíduo? Porque essa necessidade de buscar tanto poder, se não uma necessidade de querer se autoafirmar para si mesmo. Mas o problema é que isso não resolve o vazio interno. Isso não resolve a nossa dificuldade interna. Porque nós vamos tentar fazer coisas fora para solucionar algo que está dentro. E se isso acontece, vai dar muito errado, né? Então o indivíduo pensa: bom, se eu tiver poder, se eu tiver dinheiro, se eu tiver força, se eu tiver beleza, daí eu serei forte, protegido, eu serei amado, eu serei respeitado. E muitas vezes o indivíduo que tem poder, ele não é respeitado, ele é temido, o que é muito diferente. Então as pessoas têm medo, elas não têm respeito e admiração, né? Por isso que pais muito exigentes não conseguem o respeito e admiração dos filhos. Os filhos têm medo, né? Os filhos crescem com pavor, com medo de não ferirem aquilo que a cartilha do pai ou da família pede para que eles cumpram, né? Então o indivíduo começa a pensar assim: veja que nós estamos falando do espírito em muitas reencarnações. Não estamos falando dessa vida, estamos falando de muitas reencarnações. E aí nós começamos a nos perder nessas racionalizações, ou seja, nessas desculpas que nós damos para justificar algo que nós sabemos que não é verdadeiro. Então, tudo isso, obviamente, é uma forma de esconder a nossa fragilidade, o medo egóico perante o mundo, perante a vida. Ou seja, o medo de sofrer, o medo de não ser amado, o medo do que vão pensar de mim, o medo do que vão falar de mim, o medo de não corresponder às expectativas, né? Ou seja, isso demonstra a nossa insegurança pessoal. E essa insegurança pessoal em nós gera essa sensação de que nós somos menores, inferiores. E some-se a isso o medo do ego e aqueles pseudo-pensamentos que nos chegam, né? Então eu tenho que ser forte, então eu tenho que ser corajoso, então eu tenho que provar o meu valor. E nessa questão de querer provar o nosso valor é onde a gente se perde. Então eu tenho que ser alguém que seja respeitado no mundo, alguém que se coloque no mundo para uma forma de conseguir sucesso, porque se eu tiver sucesso, então eu serei valoroso. Então veja que interessante. A gente começa a agir dessa maneira sem perceber que isso
não resolve a nossa demanda interna. Então tem um vazio lá. E aí nós geramos o mecanismo que é chamado paradoxo do sofrimento. Ou seja, para evitar aquela dor, aquele sofrimento, eu gero um mecanismo de compensação, mas que não vai resolver o meu sofrimento, a minha dor. Ao contrário, ele vai gerar mais sofrimento. Porque para me manter no personagem, eu gasto muita energia. Né? Para manter-me ali, eu vou falar disso daqui a pouco, num perfeccionismo, numa cobrança muito grande comigo mesmo, eu vou ter que lidar com a frustração. Então eu gasto muita energia e não resolvo o problema, eu vou me sofrer. Eu vou gerar para mim, eu vou me facultar ali sofrimento. Eu vou fazer com que, de alguma maneira, aquilo que eu pensava que era bom continue sendo ruim. Então, assim, o espírito, ele se fecha numa casca dura, cria uma imagem, uma persona, um personagem, que na realidade está escondendo, camuflando a sua fragilidade interna. Então, diz que quanto mais a casca é dura por fora, mais frágil a pessoa é por dentro. E basta muitas vezes uma pequena agulha perfurar essa casca dura para atingir a fragilidade da pessoa. Por exemplo, né, uma palavra, né, o vaidoso, por exemplo. Se você corrige o português do vaidoso, você já ganhou um desafeto. Se você corrige o inglês do vaidoso, né, você já ganhou o inimigo para a vida toda. Não só para essa, mas para outras vidas aí. Por quê? Porque ele está tentando manter um personagem, está tentando parecer que é bom, que é virtuoso. Aqui não tem nenhum problema nisso, né? Porque a gente pode aspirar a isso, mas de uma forma correta, de uma forma consciente. Por que estamos na doutrina espírita? Né? Porque nós estudamos as questões psicológicas, fazemos terapia ou algo do tipo. É porque nós queremos ser alguém melhor. Queremos melhorar como pessoas, queremos melhorar como espíritos. Mas para isso nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades. E às vezes nós temos muita dificuldade em reconhecer essas questões. É por isso que em algum momento nós iremos adoecer. Né? Porque a doença, ela é o inconsciente falando, olha, para te curar dessa encrenca interna, eu vou fazer você adoecer para que você possa se curar dentro. Então, vem a doença fora para que a gente cure dentro. Por isso que o Hipócrates, pai da medicina, vai dizer, não existem doenças, existem doentes. Então, nós, no nosso desequilíbrio, geramos questões fora que vão nos levar a uma intranquilidade, a uma insatisfação conosco, com a vida, com a família. Aí a coisa começa a ficar ruim, começa a ficar esquisita. Né? Então, ao invés de nós olharmos para dentro e resolvermos as nossas encrencas, é mais fácil ao ego acusar. Né? Ah, mas eu não estou melhorando. Ah, mas também olha esse centro espírita. Olha o tipo de palestra que esse centro espírita me traz. Num domingo de manhã vai me trazer o Paulo fazer uma palestra sobre psicologia. Ah, eu não quero isso. Eu quero uma palestra mais fácil, que me faça como é que eu evoluo 100 anos, né, em um ano. Né? Como é que eu conquisto bônus hora de forma mais fácil? Assim como na Bolsa de Valores, né, a pessoa tem aquelas ideias falsas, né? Aplique $100 e ganhe $1 milhão em um mês. A pessoa fala, é isso aí que eu estou precisando, né? Porque com $1 milhão, o resto a gente corre atrás, né? Não tem problema. Né? Então, muitas vezes a gente quer um caminho mais fácil. E ok, tudo bem. Mas a gente descobre que esse caminho, ele não está fora, ele está dentro de nós. Então, é preciso que a gente se conheça e reconheça coisas que dentro de nós não estão ok. Está ok não estar ok. Né? Para a gente não cair aí numa autocobrança mais severa em relação a nós. Às vezes a pessoa percebe, poxa vida, eu descobri que eu não sou aquele alecrim dourado do campo, né? Ok, tudo bem. Né? Nós somos ainda a erva daninha que se parece ali com o trigo, mas somos alguma coisa. Somos importantes, especiais para alguém, para nossa família, para nossa esposa, nosso esposo, os nossos filhos, para os nossos amigos, enfim, nós somos algo sim. E aí nós começamos a entender essa dinâmica e começamos a nos libertar desse vitimismo que muitas vezes nos toma.
E esse vitimismo, é óbvio, ele vem lá desse complexo de inferioridade, né? Então a gente começa a acreditar e colocar essa casca dura, essa proteção por fora, para que os outros não percebam a nossa fragilidade, né? Porque essa fragilidade, para nós, é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de que nós somos menores, que nós não somos bons o suficientes, ou que nós não vencemos na vida. E isso é uma bobagem, isso é uma ilusão. É uma crença limitante à qual nós estamos presos. E aí o espírito, ele, claro, colocando-se essa casca dura, ele tenta convencer a ele mesmo e aos outros que ele é bom, né? E ele precisa acreditar nisso. Então ele se agarra com todas as forças. E uma mentira contada várias vezes para si mesmo pode-se acreditar que é verdade, né? Então, nesse contexto, o espírito, para sobrepujar esse sentimento que ele é menor, que ele nunca vai conseguir experimentar alegria, tentando se defender da adversidade do mundo, ele acaba caindo nessa ilusão, nessa ilusão egóica. E aí nasce em nós, né, com o medo, veja, essa emoção que está lá em nós, o medo de sofrer, o medo de não ser amado, o medo disso, o medo de falhar, o medo de não dar conta, né? Com um desejo de ser maior, né? Com a necessidade de ser forte, importante, nasce o sentimento do orgulho, né? E o que é orgulho? Orgulho é um sentimento de superioridade pessoal, né? Onde acreditamos que nós somos especiais, que nós somos melhores. Então, é óbvio que esse sentimento ele nasce dessa forma, é um instinto de conservação, né? A gente quer se defender, a gente quer se proteger da adversidade do mundo e a gente se perde, né? A gente exagera. Isso acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo. Então, nós não fomos criados nem orgulhosos nem egoístas. Nós fomos criados, conforme a questão 115, simples e ignorantes. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, ou seja, nossa capacidade de escolha, lembra do exemplo que eu dei da criança. A criança, ela não sabe escolher, então ela vai sendo tutoriada pelos pais, até que em determinado momento na adolescência ela começa a ter uma visão da vida, começa a olhar para si mesma e ela começa a fazer escolhas. E é óbvio que a maioria dos adolescentes não sabe fazer escolhas corretas. E é assim mesmo que deve ser. Então nós, como espíritos, na nossa adolescência, também não sabemos fazer escolhas boas. E é assim mesmo, porque é errando que a gente vai percebendo o erro e vai corrigindo o erro, né? É sofrendo que a gente vai percebendo que esse caminho, que essa escolha, ela não é boa para nós, né? Então, o orgulho é esse sentimento. Mas o que é orgulho do ponto de vista psicológico? É o amor que enlouqueceu. E por que ele enlouqueceu? Porque nós começamos a enxergar a realidade de forma distorcida, ou seja, eu preciso me sentir superior e melhor aos outros. Então, é uma ideia que eu me apego e que eu quero acreditar. E aí nós passamos a atribuir a nós qualidades e virtudes que nós não possuímos. Criamos uma máscara que vai gerar ciclo de dor e sofrimento, né? E aí nós vamos errar, vamos prejudicar pessoas, porque orgulho também, ele faz com que nasça em nós o egoísmo. Então, se eu me acho superior e melhor aos outros, então o outro não merece. É tudo para mim. Eu, eu e eu. E se sobrar tempo, um pouco mais de eu também. Então a gente desenvolve essa característica egocentrada. Eu passo a ser o centro de referência do mundo, né? Ok, isso aí faz parte do nosso processo. Mas ao longo da nossa caminhada, nós precisamos corrigir esses rumos, né? Então a gente percebe que esse sentimento de orgulho, ele é consequência da nossa imaturidade, é uma defesa. É a nossa defesa contra algo que a gente teme muito. Então nós temos medo, né? É o medo de sofrer, é o medo, né, de não sermos bons suficientemente para agradar alguém, nossos pais, a sociedade. É o medo de falhar, é o medo de amar também. Porque se eu
amar, me entregar para essa pessoa e ela me abandonar. De novo, né? Então a gente puxa o freio de mão e não se entrega para as relações afetivas, né? Medo de não ser aceito, medo da vida. Então esse sentimento de orgulho é uma forma de defesa de quem sente muito medo e não se acha importante e valorizado. E aí fora a gente tenta parecer que é muito bem resolvido, Hum. né? E eu sei que agora vocês lembraram do Instagram de alguma pessoa que faz isso, Lembrei de mim mesmo. né? Aí você olha o Instagram da pessoa e fala assim: meu Deus, que pessoa bem resolvida, que pessoa rica, né? Que pessoa que está sempre feliz, está sempre dando risada, está sempre fazendo as melhores, bem-sucedida em tudo. Aí a gente começa a ficar depressivo, né? E fala: é só a minha vida que não vai para frente, né? Então, aí a gente lembra do Jung, né? Todo excesso esconde uma falta. É too much. Tudo que é demais está tentando compensar alguma falta. Então, esses nossos comportamentos fora, eles tentam compensar a nossa dificuldade interna. Só que chega um momento que isso vai nos levar para algum tipo de sofrimento, para uma ansiedade, para uma depressão, né? Um vazio. E aí a gente precisa olhar para dentro. Por isso que, paradoxalmente, a saída é para dentro. Nós precisamos olhar. O que que me move, né? O que está acontecendo aqui comigo? Por que que quanto mais eu faço fora, menos eu me sinto realizado, né? Porque quanto mais eu tento fazer aqui isso, aquilo e tudo mais, esse vazio não sai, não some, né? Então, isso está relacionado, perdão, a essas questões. Então, a gente vai percebendo que se a gente não enxerga isso, né, esse complexo de inferioridade que se instalou lá em nós, e que tem ali como um sentimento, o orgulho, nós vamos perceber que isso vai gerar o egoísmo, vai gerar o melindre, vai gerar a inveja, vai gerar a vaidade, né? E aí nós continuamos presos nesses sentimentos, nessas emoções que vão causar muito mal a nós e àqueles que estão ao nosso redor, né? Eu poderia falar mais sobre orgulho aqui, mas aí já passaria a ser uma palestra sobre orgulho, né? Vamos voltar ao nosso ponto central aqui, que é essa questão de nos sentirmos menores, o complexo de inferioridade. Então, esse sentimento de nos sentirmos menor gera em nós essa autoestima baixa, né? Onde a gente se compara aos outros, falta confiança em nós para tudo que vamos fazer, dificuldade de reconhecermos as nossas próprias conquistas e as habilidades que nós possuímos, medo da rejeição, medo, enfim, timidez, e a gente fica preso naquilo, né? E aqui é a síndrome do impostor, né? A gente não consegue reconhecer para nós mesmos as nossas qualidades. Temos dificuldades com elogios, acreditamos que não merecemos, né? Que sempre poderíamos ter feito melhor, sempre nos comparamos, às vezes o sentimento que nós somos uma farsa e medo que descubram isso. E isso nos paralisa perante realizações importantes. Por quê? Porque nós temos potenciais também. E aí os nossos potenciais, eles ficam ali represados, né? Por exemplo, no final dessa palestra aqui, eu vou pedir para alguém da última fileira aqui do Allan Kardec fazer a prece final, né? E até o final da palestra, a pessoa que está na última fileira, ela já vai vir lá para o meio. Ela já vai sair, ela vai fingir que vai beber água, aí ela volta e senta lá no meio. Eu falei, bom, eu mudei de ideia, então eu vou pegar a pessoa que sentou no meio. Aí a pessoa ela vai congelar, fala assim, meu Deus do céu, não sei fazer prece. Né? Como é que é? É o medo de se expor. Mas você tem medo do quê? Medo de descobrir. Mas se a pessoa descobrir que eu não sei fazer prece, que eu sou uma farsa, mas por que é uma farsa? Por que a gente se acha tão menor, tão diminuído? Né? Por que a gente tem esse medo do que os outros vão pensar da gente? O que os outros pensam da gente não tira o nosso valor, a não ser que você esteja ancorado numa valorização externa, do coletivo. Por isso que o Instagram é essa ferramenta que adoece as pessoas, né? Porque o nosso valor não está ali. Nosso valor ele é intrínseco. Ele está dentro, ele não está fora. Ah, mas o que o outro vai pensar? Problema dele.
Ele que tenha pesadelo comigo, né? O que você pensa de você, né? O que você faz com o que o outro te faz? São essas perguntas que nós devemos nos fazer. Para que a gente comece a melhorar a nossa autoestima, para que a gente saia desse medo egóico de sofrer, esse medo egóico de não conseguir realizar aquilo que nós desejamos, esse medo que nos aprisiona, esse medo que nos leva para um patamar difícil, né? E aí vejam, essa cascadura que a gente se coloca fora, principalmente nessa questão de nos sentirmos menores, pode gerar processos de compensação para que a gente se sinta valoroso. E um desses processos é o perfeccionismo. Então, para compensar essa minha suposta inferioridade, eu vou ter que fazer coisas extraordinárias fora. Ou eu vou me intelectualizar demais, ou eu vou precisar ter um corpo muito bonito para ser admirado, ou eu vou ter que ter muitos títulos, né? Ou eu vou ter que ser o melhor palestrante espírita, eu vou ter que ser o melhor em tudo que eu faço, porque eu não admito que seja menos. E calma, aqui tem uma diferença, né? Existe uma coisa de nós fazermos o nosso melhor, mas nem sempre querer ser o melhor, porque quando a gente quer ser o melhor, você não vai conseguir dar o seu melhor. Mas se você der o seu melhor, em algum momento, é muito provável que você seja o melhor, né? Não sei se deu para entender, mas eu também não quero que vocês entendam, eu quero confundir vocês. Para vocês depois irem lá estudar e ler um pouco e falar que maluquice é essa que o Paulo falou? É isso mesmo. Tá todo mundo doido e a gente precisa se encontrar uma hora, né? Então a gente vai tentar compensar fora e exigir muito da gente. Aí a gente cai no perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele nos exaure, ele nos deixa doente. Então, a necessidade urgente de sermos importantes, daí eu me intelectualizo, eu vou buscar o sucesso no trabalho, eu me torno workaholic. De alguma forma eu tenho que ser importante. E aí eu vou fazer coisas que eu considero extraordinárias, sem me dar conta de que isso é uma compensação da minha parte afetiva machucada. Ou seja, eu estou tentando compensar meu mundo íntimo. Mas isso não traz coisas boas, Paulo? Sim, traz, claro. Ninguém está dizendo que não, porque a gente vai se tornar mais hábil em algumas coisas, vai desenvolver a inteligência, a nossa ética, a nossa proatividade, mas também pode nos levar para um lugar ruim, que é a ansiedade. E a ansiedade pode nos levar para a procrastinação. Que como eu quero fazer tudo muito bem feito, tudo muito perfeitinho, eu gasto muito tempo fazendo isso. Eu tenho dificuldade em entender que eu estou dando o meu melhor, mas eu preciso ser o melhor. E aí a gente começa a procrastinar. E a procrastinação já é um nível leve de depressão, onde a gente já não quer mais fazer aquilo. Porque aquilo, meu Deus, aquilo vai tomar muito tempo, e a gente vai deixando, vai deixando. E aí, quando chega na última hora, faltando 24 horas para você fazer um seminário o dia inteiro, você senta no computador e começa a fazer as coisas. Aí você fala, meu Deus, como eu me odeio, por que que eu não peguei isso aqui para fazer antes? E aí a gente sofre, sofre, né? Porque procrastinou. E se você tivesse feito aquilo ali 90 dias antes, que foi a data combinada, você não estaria sofrendo tanto, né? Então veja, tem uma coisa interessante aqui, né? Pare e pense se o teu excesso de planejamento não é só uma forma de procrastinar, né? E aí a gente vai se conhecendo e vai olhando essas coisas e vai percebendo como a gente se pune, quando na verdade a gente podia olhar para dentro e perceber que tem uma insegurança afetiva aqui, tem um complexo de inferioridade, porque o procrastinador ele não é preguiçoso, ao contrário, ele é perfeccionista, ele quer fazer muito bem feito. E aqui a gente sofre. Então a gente precisa diminuir o volume disso. Olha, mas não precisa ser perfeito, né? Tem muitas pessoas que no centro espírito dizem algo terrível, né? Mas o que que eu faço nessa situação, Paulo, né? Aí o Paulo vira para a pessoa e fala assim: Ah, faça como Jesus fazia. Aí a pessoa olha e fala assim: Eu nunca mais volto nesse centro aqui. Por quê? Como é que Jesus fazia? Jesus fazia do jeito dele porque ele já era perfeito, né? Então, esse exemplo é péssimo, ele não é bom, né? Ou senão a pessoa fala assim,
Leia no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, o homem de bem. Veja o que o homem de bem faria. Aí você lê lá, você fica com uma raiva, um ódio desse homem de bem, você fala, se eu encontrar esse homem de bem na rua, eu enfio a porrada nele. Né? Esse homem é muito bom, ele é muito perfeito, eu nunca vou ser igual a ele. E a gente sai da palestra do homem de bem arrasado, deprimido às vezes. Por quê? Porque o palestrante ele esqueceu de falar que aquilo que está lá é o ideal. Mas o que é possível? O que é possível é o que está dentro da nossa humanidade. E o que eu consigo fazer hoje? Hoje é domingo, já está dando almoço aí, o pessoal já está com fome. Então hoje eu só consigo prestar atenção na sua palestra aqui, Paulo, 15%. Aliás, já deu, viu, Paulo? Pode terminar que, né? Já está batendo a fome. E é isso, entender que tem dias que a gente vai dar isso, um pouquinho de cada dia, mas tem dias que você vai dar 1000%. Né? Tem dias que você vai estar bem. Né? E à medida que a gente vai tendo essa compreensão de se humanizar, a gente vai percebendo que a gente não precisa se cobrar tanto. E a gente pode colocar a força desse complexo de inferioridade, que está muito alta, sob controle. E quando a gente faz isso, automaticamente estamos no alto amor. Então, para nos amar, nós precisamos nos conhecer. Né? E quando nós nos conhecemos, nós passamos a conhecer melhor também o outro. E quando passamos a conhecer melhor o nosso companheiro, os nossos amigos, a gente passa a ser menos exigente. E a gente passa a ser mais companheiro, mais indulgente. Mas veja que isso aqui também é um processo, que às vezes a pessoa é difícil também, né? Né? Você fala, Paulo, você fala isso porque você não mora junto lá com o outro, né? Que se morasse junto você ia ver. Eu sei, não estou dizendo que é fácil, né? Eu só estou falando o que tem que fazer. Agora, quantas vidas nós vamos demorar para fazer isso? Aí é um problema pessoal de cada um. É claro que se nessa vida a gente der conta disso, ótimo. Mas se não der, a gente começa a treinar. E tá tudo bem se não der conta também. Né? É o nosso melhor. Olha, chegar na espiritualidade, poxa, Paulo, você tinha que fazer isso, isso, isso. Eu falei assim, ó, não me estressa que essa encarnação foi muito difícil para mim, né? Que eu podia ter feito pior, viu? Vocês me agradeçam, que eu dei o meu melhor, né? Isso, em bom humor, claro que nós estamos falando, isso é alto amor, da gente entender a nossa humanidade, entender que a gente não vai conseguir fazer aquilo que é ideal, a gente vai fazer o que é possível, mas claro, sempre tentando fazer melhor. Isso não é o ideal da doutrina espírita, ser a cada dia melhor do que nós fomos ontem? E quando eu falo ontem, não é sábado, é no ano passado, é há 3 anos atrás. Há 10 anos, como é que você estava afetivamente? Né? Como é que estavam as coisas há 5 anos atrás? Tem que estar melhor hoje, pelo menos do ponto de vista espiritual e de consciência afetiva, de consciência amorosa com você mesmo. Se você achar que não está bom, ótimo. Reflita, refaça os passos, refaça o caminho, né? E aí siga o que o Chico diz. Né? Embora você não possa voltar atrás, fazer um novo começo, comece agora para fazer o um novo fim. Né? Ainda que esse novo fim seja lá na frente, né? Lá na outra reencarnação, não tem problema. Né? Então, para terminar aqui a nossa conversa de hoje, né? Gostaria de deixar essa reflexão para vocês aí, resumindo aqui o que nós falamos, né? Então, esse sentimento que é resultante ali do nosso primarismo, do nosso instinto de conservação, do medo, do ego, da insegurança que nós adquirimos aí ao longo da nossa caminhada evolutiva, não é só dessa vida, tá? De muitas vidas, faz com que nós busquemos valores não legítimos numa forma de tentarmos nos proteger da adversidade do mundo. Daí nasce o sentimento do orgulho, do egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade, que atrapalham o nosso caminho. E como ainda nós não sabemos amar a nós mesmos e aos outros, a gente vai se perdendo ao longo do processo. Vamos desenvolvendo encrencas dentro de nós, os complexos, as memórias afetivas que nos atrapalham. Né?
Então, ao longo da nossa trajetória, nós vamos trabalhando essas questões, olhando essa insegurança pessoal afetiva e vamos trabalhando para melhorar, no sentido de superar isso. Bom, como é que eu supero isso, Paulo? A gente tem que se conhecer, a gente tem que olhar para dentro, tomar consciência do que nos move intimamente e depois a gente tentar mudar isso, né? Bom, Paulo, mas eu não sei muito bem sobre isso. Tem outro caminho? Tem. Observe suas tendências, o que te toma quando você é contrariado, como é que anda a sua autoestima, né? Como é que anda a sua facilidade em falar não ou de falar sim, como é que anda a questão de você se posicionar, de aceitar as encrencas que tem aí dentro, né? Sem fingir, né? Ser verdadeiro com você mesmo, tá? A gente consegue fazer isso? E claro, existem muitas outras questões. Para saber mais sobre isso, né, sugiro aí a leitura da obra de Joana de Ângeles, né? Não precisa ler tudo de uma vez, tá? Pode ir um de cada vez. E para quem tiver interesse, né, nós temos aí toda segunda-feira, né, Ana, o estudo da série psicológica da Joana de Ângeles, né? Maravilhoso. E sempre no final do mês nós sorteamos um carro e bônus hora, tá? Então, quem quiser participar está convidado. Então, pessoal, era isso que eu tinha para confundi-los na manhã de hoje, para que vocês saiam daí com muitas dúvidas e busquem respostas. Não acreditem em tudo que eu falei, duvidem também de tudo isso, para que vocês se instruam e possam ler um pouco sobre isso, assistir palestras. Tem muita coisa aí no YouTube, enfim, né? Mas espero que vocês tenham um ótimo domingo aí, uma excelente semana e que Jesus abençoe a vida de todos vocês hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Linaldo. Nós ainda temos 10 minutos, 9 minutinhos. Dá para abrir para algumas perguntas, se alguém quiser? Pode, claro. Alguém tem alguma dúvida? Hoje está todo mundo inspirado ainda. Vou aproveitar para perguntar. Eu tenho uma bem pessoal, minha, é que você fala assim, dar o meu melhor, né? Dar o melhor. Eu dei o meu melhor, né? Eu sou perfeccionista, eu quero fazer tudo perfeito, eu quero ser aprovada, tudo complexo de prioridade, já sei disso, né? Mas assim, como lidar, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático dessa semana, né? Comprei as esponjinhas lá para os kits do higiene pessoal. Aí eu pedi na Amazon, veio uma esponja bem pequena. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, por que que eu não abria? Por que que eu não pedi isso antes? Por que que eu não comprei uma esponja maior? Aí fiquei, não dava mais tempo, tinha que fechar os kits ontem, né? Aí a Cris falou, não, Ana, tá bom, a Janete também falou, tá bom e tal, mas assim, eu acho que eu dei o meu melhor de ter comprado na Amazon e tal, mas eu fico naquela coisa na minha cabeça. E se eu tivesse comprado antes? Seria o meu melhor. O meu melhor eu teria comprado antes, teria testado, se não tivesse dado certo, eu teria devolvido. Como lidar com isso? Uhum. Desse jeito mesmo que você está falando, né? Fazendo essas reflexões, né? Porque quando a gente fala assim, dê o seu melhor, aí você vai cair em racionalizações do ego, como essa, né? Ah, Mas se eu tivesse feito daquele jeito, não, você fez assim, poxa, e esse foi o seu melhor. Então tá. aceite, esse foi o seu melhor. Na próxima, eu vou repensar. É igual falar o não, né? Então, Aham, a gente sabe que em determinadas situações a gente tem que falar não e se posicionar. tá. Mas aí a pessoa veio e falou com jeitinho, ela falou assim, Ana Paula, meu amor, minha linda, querida do meu coração, você é uma pessoa tão boa, tão... Ela vai te manipulando, e aí quando ela vê, você já deu US$ 100 para ela e falou sim, Obrigada. né? Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu fui manipulada, e eu falei, eu não queria falar, eu tinha que falar não. Aí na próxima você vai ficar mais atenta a isso. Isso é um processo, Ana, né? Claro. Então, esse processo de auto-amor, ele não se chama processo à toa, ele é um processo, Sim. né? É como a faculdade. Quando você está fazendo medicina, aí você entra no primeiro ano,
Só porque você colocou o jaleco, você não vai sair operando as pessoas por aí. Né? É um processo, vai levar 5 anos, depois vai vir a residência, as especializações, o mestrado, o doutorado, se possível, né? Então, é um processo. Então, mas por trás disso, reflita novamente sobre essa questão, né? Por que eu me cobro tanto? Por que eu Bom, exijo tanto de mim, sim. né? Não preciso fazer isso. Essa memória afetiva do passado, ela não faz mais sentido. Agora você é um adulto, agora você pode fazer escolhas melhores, como o Chico diz, né? Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora, fazer um novo fim. E esse novo fim agora, ele tem que ser mais amoroso. Isso parte disso, né? Seja humana, né? Viva a sua humanidade. A gente não precisa ser perfeito. A gente tem que dar o nosso melhor. Ah, mas acho que poderia ter dado melhor. O ego, o complexo, ele vai falar assim. Aí você fala, não, tudo bem, eu fiz o que tinha que fazer. Aí a gente começa a entender por que que as pessoas que ficam muito presas no passado, elas começam a se deprimir e ficar ansiosas por causa disso. Ah, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo. É, mas não fez. E a vida é isso. Essa água que passou debaixo da ponte, ela não volta mais, Uhum. né? Então é daqui para frente. Então daqui para frente eu vou tentar agora não deixar que isso aqui vire uma perturbação, né? Vire Tá. um processo de autossabotagem, porque a gente começa a sabotar, né? Ah, e aí, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não, não é isso também, né? É ter foco. Por isso que é um processo, né? E aí o inconsciente ele vai ajudando, né? Ele fala, ó, então tá bom, Ana, já que você está com dúvida nisso, eu vou trazer de novo essa situação para você passar por ela. Show. E aí ele traz, né? Aí Bom, essa espiral do autoconhecimento, né? Você vai, mas eu já passei por isso aqui. Mas antes talvez você não tenha feito com amor, com discernimento, aí você foi meio que na raiva. Ou você foi porque o seu terapeuta falou, né? Então, né? Mas e aí aos poucos a gente vai trabalhando isso e quando a gente vê, já está fazendo. É sim. igual dirigir carro, né? Quando a gente vai tirar a carta de motorista, aí você tirou a carta de motorista, ou seja, você está habilitado. Mas será que está mesmo? Porque a hora que você vai dirigir, meu Deus, é um sufoco, como é que eu faço? E agora, e para estacionar o carro, fazer baliza? Então, é tudo muito pensado, difícil realmente, mas depois a gente vai aprendendo, vai passando por dificuldades, e aí quando você vê, nem lembra mais como é que você entrou no carro, como é que você ligou, como é que você desligou, como é que você saiu, ele vira um ato meio que mecânico, né? Porque já introjetou aquilo já foi absorvido, né? E a gente sabe como é que tem que fazer. E é isso que é o processo, né? O processo ele é assim mesmo. E alguns processos eles são mais short e outros são mais demorados, né? Tá bom? Tá bom. E A como Ana você... levantou a mão ali atrás, ó. Não, eu só queria complementar, porque eu acho assim também que a gente tem que se lembrar, principalmente pessoas que nem você falou que você é perfeccionista e que você se cobra muito. Eu também sou assim, eu acho que a gente tem que lembrar que essa é a parte do processo de become better, Uhum. né? Você vai agora que você... Esse era como você tinha que ter vivido esse momento para você entender que da próxima vez você pode pedir mais cedo. Uhum. Sim. Então agora você já tem um passo a mais para estar melhor, Sim. mas era parte da sua jornada. Quando a gente vê como um único momento, a gente vai ver como nós falhamos. Uhum. Mas quando a gente olha na big picture, era só um passo para estar mais para cima. Não, e aprender a lidar com isso, E porque acolher, no né? ano que vem eu não vou pedir antecipadamente, só que como o Paulo também falou, a vida também vai me trazer outros momentos, Vai. mais testes, É, que eu já aprendi com essa, mas amanhã vai vir outro teste de perfeccionismo comigo, está sempre acontecendo isso comigo, tá E você se sempre. acolher também, Eu né? aprendi com esse, eu tenho que aprender a me Você acolher. tem que Exato, aprender mais do que Exatamente. qualquer É coisa, esse aprender a se detalhe aí acolher. que Tá eu tinha que tudo bem que eu aprender. errei. porque você está olhando isso como se fosse o resultado final, mas isso é só um passo no caminho Esse para babado cima. aí, porque É. pedir da próxima vez eu vou fazer direitinho. Essa lição eu vou aprender. Eu acho que essa é a principal. Obrigada, É Paulo. isso. Obrigada, Cristina. Imagina. Obrigado, Ana, aí pela colocação. Da Ana para outra Ana, né? E é isso, né, pessoal? São essas reflexões que são importantes da gente fazer, né? Como esse diálogo aqui, né? Esse diálogo ele é construtivo, né? Olha, mas isso, eu faço aquilo e tal, né? Isso é bem melhor do que uma reunião de mágoa, né? Do que a gente sentar e falar,
Olha, mas o outro fez isso comigo, o que que eu faço com ele? Arrisco o carro dele, furo o pneu do carro dele. Não, oi, eu não estou dando conta disso aqui, como que é? Então, isso é muito salutar, né? Isso é muito bom. Essas conversas amistosas, reflexões superiores, né? Como diz o Emmanuel, né? Não cultive as más conversações, cultive as boas conversações, porque a gente cresça junto, assim, dessa maneira, né? Então, muito obrigado aí pelo carinho e atenção de vocês, tá? E até uma próxima.